Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quanto Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente vai dar, assim, o pontapé inicial da nossa temporada de histórias envolvendo Halloween, que afinal esse é o primeiro episódio de outubro. Então a gente começa nessa pegada de coisas assustadoras, de coisas sobrenaturais no episódio de hoje. Então a gente vai fazer a review de um livro que talvez ele não seja tão considerado assustador. Porém, depende. A gente acha que sim. Então, hoje é a nossa review do livro Cutelo e Corvo, da Brienne Weaver. Ele foi lançado em 2023, né? Lá fora, na gringa. E ele foi trazido para cá, para o Brasil, pela editora Arqueiro, em 2024. Ele tem 320 páginas, aproximadamente, né? Na versão física dele. E ele tem, se eu não me engano, uma censura de 18 anos. E a gente vai avisar o motivo dele mais tarde, após a sinopse. Bom, a sinopse do livro, ela se encontra, né, de acordo com o que está lá na Amazon, é a seguinte. Quando um encontro casual desperta um vínculo improvável entre os assassinos e rivais Loen e Rowan, eles constroem algo aparentemente impossível. Uma amizade com duas almas sombrias que, por acaso, gostam de matar outros serial killers. Ela leva os olhos das vítimas como troféus, e ele é um chefe de cozinha que, nas horas vagas, atua como um assassino conhecido como açougueiro de Boston. Percorrendo o país todo, essa dupla institui uma competição particular de sangue e sofrimento que acontece anualmente e os coloca frente a frente com os monstros mais perigosos dos Estados Unidos. À medida que sua amizade se transforma em algo mais, o perigo aumenta e eles passam de predadores a presas, correndo o risco de perder não só o amor recém-descoberto, mas a própria vida. Será que Rowan e Sloane conseguirão sair vivos desse jogo? Ou finalmente encontrar alguém à sua altura? Esse livro, ele tem uma censura alta, então a gente está aqui avisando os gatilhos de que há muito gore, há mutilação, morte, assassinato, muito sangue, né? Como vocês viram a sinopse, ele se trata de serial killers, então vai ter sim cenas explícitas sobre morte e tudo mais, e a gente vai comentar. Então eu sei que é um assunto sensível, então se você não se sente confortável com esse tipo de leitura, de história, você pode passar adiante. Então, fazendo um breve resuminho, um breve contexto da história, porque, obviamente, a gente não vai contar detalhes, porque é um livro de, né, suspense, ali tem uma coisa de um thriller, né, como eles chamam. Então, a gente não vai dizer exatamente o que acontece, principalmente lá no final, apesar de que o final é meio previsível, já que tem mais 2 livros depois, né? São 2 livros que já tem depois? Eu esqueci se era trilogia ou se ainda ia ser uma trilogia. Eles são uma trilogia. Já saiu os 3, né? Já saiu. O último livro saiu esse ano, também já foi traduzido. Aí, inclusive, a galera deu uma hypada de novo nessa série por causa do final da saga. E eu entendi, inclusive, eu vou falar inclusive sobre isso, o hype, que eu entendi o que é o hype desse livro. Mas, enfim, a história começa nesse primeiro encontro, né, da Sloane com o Rowan. Eu chamo de Sloane, enfim. Eles têm esse primeiro encontro ali no começo do livro. E aí eles formam ali não sei se é uma amizade, primeiro é meio que eles são meio que colegas de trabalho, se você chama isso de trabalho, enfim. E aí, depois desse momento que eles se encontram, eles se sentem atraídos ali um pelo outro, acho que mais da parte dele, talvez, porque ela parece ser um pouco mais, assim, reservada, e aí dá uma passagem de tempo, um ano depois, e eles entram em acordo de fazer uma espécie de aposta ali, um joguinho ali, pra ver quem é que mata os suspeitos ali, né? Suspeitos não, os assassinos ali, né? Que eles descobrem de alguma maneira quem são os assassinos. E eles ficam nesse joguinho, e aí tem muita atração física, eles começam a se aproximar, a Sloane é meio mais reservada, por causa de uns traumas dela aí do passado, e ela não confia nas pessoas, ele já é mais
meio que o contrário, ele já busca assim, essa conexão, ele já fica meio que muito interessado nela, enfim. No fim, eu acho que, como eu falei, é meio. Eu não vou falar, a gente não vai falar o que acontece, mas a história vai se desenrolando, tem muita passagem de tempo. A história se passando ao longo de 10 anos, né? E aí tem uns time skip ali durante esse tempo. E aí, eu acho que não é spoiler, no final eles ficam juntos, né? Essa amizade vira uma amizade colorida, e aí eles acabam ficando juntos, né? E aí eu acho que os outros dois livros, imagino que seja um desenvolvimento desse romance, enfim. Mas o contexto é esse, né? Eles se conhecem, começam essa aposta de joguinho. Só um parêntese, pelo nome, eu não cheguei a ler a sinopse, mas pelo nome dos outros livros, eu não acho que eles sejam desenvolvidos. Eu acho que são outros casais que são desenvolvidos Ah, então faz sentido. Faz sentido. e Vou chegar nessa conversa com parte o que também. acontece na história. Vou chegar nessa parte também. Eu não tenho muita coisa pra comentar desse livro, e tenho ao mesmo tempo. Porque tem umas coisas que eu quero falar, e tem coisas que eu não quero falar, porque eu acho que não é importante, mas ao mesmo tempo talvez seja, né? Mas vamos ver. Talvez o que eu não fale, tu fale. E aí eu acabei falando também. E aí, beleza. Primeiro eu tenho que dizer, eu sempre gosto de dizer que não é o tipo de livro que eu procuro pra ler, né? Eu sempre gosto de dizer isso, antes de falar o que eu achei. Porque o meu ponto de vista é diferente de quem gosta desse tipo de livro, né? Só que, e a gente já leu aqui muito livro que eu não costumo ler. Só que todas as vezes, quando eu terminava o livro, eu conseguia dizer o que eu achei, se eu gostei ou não. E dessa vez, eu não sei o que eu achei desse livro. Eu pensei muito, inclusive porque a gente adiou a gravação, eu fiquei pensando muito no que eu achei desse livro. E eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu tenho um monte de questões que eu não gosto dele. Não é nem que eu não goste, é que eu não. Qual palavra seria melhor para usar aqui? Coisas que eu acho que me atrapalharam de gostar do livro. Talvez. Eu iria usar a expressão do jovem. Você não tancou na linha daquela Não história. é para mim. Definitivamente não é para mim. Definitivamente não é para mim. Ali nos 20% do livro, eu já sabia que não era para mim, que eu não era o público-alvo. E não só pela questão do gore, aqui daquele negócio ali meio. Tem muito gore. Não é só por isso, eu não tenho problema de ler gore. Já li muito disso no Tree. É porque eu acho que o que tá ao redor ali do gore é que eu não gosto. Todo o contexto, entendeu? Eu achei, muitas horas que eu tava lendo, eu achei a coisa meio boba. Acho que a palavra é essa. Os diálogos, assim, uma coisa meio boba, sabe? Assim, meio. Eu tava lendo e eu fiquei assim, que conversa é essa? Que papo é esse, sabe? E aí tem os irmãos dele que sabem o que ele faz, tem um mais velho e um mais novo. E a amiga dela que também sabe. E aí eu fiquei pensando, que é isso? Essas pessoas são assassinas, elas matam serial killers. O FBI provavelmente está investigando essa galera. E esse monte de gente ao redor sabe disso. Me parece um pouco fictício demais. Eu não sei, eu não achei estranho. Os diálogos entre as pessoas, assim, uma coisa meio universitária, assim, muito jovem. Eu não sei porque a história começa quando eles são bem jovens, né? Ela tem 23, eu não lembro se ele fala a idade dele no começo, mas ela tem 23 anos. E eu não sei, eu achei essa parte muito boba, alguns diálogos. O romance eu não consegui comprar, porque. E aqui eu vou ocupar essas passagens de tempo, que eu acho que elas meio que atrapalham de você construir ali um romance. Dá pra ver que ele, logo de cara, que eles ficam muito atraídos fisicamente. Fica, principalmente ele, né? Mas o romance em si ali, eu não sei, não comprei. Não consegui me importar com ninguém, que é uma coisa que eu acho que eu preciso fazer para gostar um pouco do livro. Eu não me importei com ela, não me importei com ele. Eles têm ali os traumas deles que eu acho que fica ali meio faltando ali explorar mais, talvez. E aí eles focam no romance, mas o romance eu acho que é mal explorado também. E aí eu não consegui não fazer a comparação com Dexter. A primeira série, essa que saiu agora, eu não assisti, então não posso falar. Mas a primeira, Desde que eu vi a sinopse, a primeira coisa que eu pensei foi Dexter também. pois é, a série original, né, que passou, sei lá, 15 anos atrás. Eu assisti Dexter até a terceira temporada, eu acho. E aí entra também a questão. Eu tinha um problema com Dexter, que eu acho que é o mesmo problema que eu tenho com esse livro.
Eu acho que toda essa questão de você ter um assassino que mata assassinos é interessante. Tem a questão da moral ali por trás, né? A hipocrisia, enfim, tem coisas ali boas para serem exploradas nesse plot, que eu acho que o Dexter acertava e errava muito ao mesmo tempo. Tinha episódios do Dexter que eu assistia que explodia assim minha cabeça. Eu ficava, meu Deus, que maravilha. E outros que eu achava muito ruim. E eu acho que aconteceu isso aqui quando eu tava lendo esse livro. Ao mesmo tempo que eu acho que. Eu não acho que ele esteja ruim. Eu falei que eu não sei o que eu acho do livro, mas eu não acho que ele esteja ruim. Eu acho que ele é bem escrito e tal. A leitura flui, é um livro que não é tão grande, rapidamente você lê, etc. Mas ao mesmo tempo tinha horas que eu lia e eu me dizia, meu Deus, que coisa besteira é essa, que bobagem é essa. E era a mesma sensação que eu tinha com Dexter. Entendeu? Então eu não sei se talvez seja do gênero. Todas as pessoas que escrevem esse gênero têm esse problema, eu não sei. Mas enfim, eu fiz essa comparação com o Dexter porque eu acho que é parecido, né? A questão de o Dexter ele era perito criminal, e aí ele perseguia esses serial killers Sim, sim. e forjava E ali a cena. eventualmente ele se envolve também amorosamente e tal. Isso, se apaixona lá por uma mulher. Enfim, eu assisti até essa temporada e eu parei, porque eu não lembro o que aconteceu que eu parei, mas deve ter sido alguma coisa muito ruim pela temporada. Mas eu me importava com o Dexter. Apesar de tudo, eu achava ele carismático. Eu queria saber o que ia acontecer com ele. E esse livro, eu passei o livro todo sem me importar com essas pessoas. Entendeu? E aí, quando eles começaram a dar foco nesses irmãos dele e nessa amiga dela, eu disse, nossa, será que esse livro vai ser um off-campus gore? E ela vai me dar mais livros com essas pessoas? Eu pensei, aí o outro já me confirmou, né? Então, beleza. Não, já sei que eu já não ia ler os outros agora mesmo, então eu não vou ler de jeito nenhum. Mas, enfim, por que eu não consigo dizer o que eu achei? Eu não sei por que eu não consigo dizer o que eu achei. Eu não acho ele ruim, eu não acho que seja um livro horrível, eu acho que vocês deviam ler, inclusive. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não é pra mim, não sei. De novo, não é pela questão do gore, de novo, eu não é uma coisa que eu vá procurar pra ler, de jeito nenhum. Essa tag não me chama Eu atenção acho, lá no YouTube. eu acho que é aquela questão que a gente tinha comentado. Eu acho que foi no livro da Delilah Green sobre o desenvolvimento do casal não foi satisfatório o suficiente para a gente se apegar pela parte do romance. As outras partes podem ser interessantes, mas o romance em si não dá uma pegada. E eu preciso me importar com romance porque é a minha parte preferida. Eu gosto de romance, entendeu? E eu também acho que, apesar de quando eu pego o livro assim, que eu não costumo ler, eu sempre vou sem esperar nada, mas pela sinopse, eu esperava que o livro fosse um pouco mais sério, sabe? Eu esperava ficar mais tensa. Medo nem é a palavra, que é tensa. Eu esperava ficar mais assim, apreensiva. Eu não fiquei. Sei. Tinha horas que me parecia mais que eu tava lendo qualquer outra coisa, mas não um livro que é pra ser thriller. Enfim. Eu, eu nem sei apontar o que eu gostei, na verdade. Acho que eu gostei de que o livro é curto. Eu li rápido. Acho que é isso que eu posso falar que eu gostei. Mas de resto, de novo, eu não achei horrível. Mas eu também não sei o que eu achei. Não sei se eu achei bom. Eu não diria que eu achei bom também. Então, eu tenho algumas considerações a fazer. Eu acho que a minha impressão do livro não foi tão ruim assim. É, eu não sei, porque, no geral, eu vi um hype muito grande e eu sempre comento aqui que eu não gosto de coisas que são alimentadas pelo hype, Ah, eu assisti comentários sobre porque. o hype. Deixa eu só concluir o que eu tava falando. Eu entendo o hype. Eu entendo. Eu reconheço o porquê do hype. Geralmente eu condeno, né, os livros que fazem sucesso no TikTok, dizendo que eu não sei por que as pessoas gostaram. Mas esse eu entendi. Eu compreendo por que as pessoas gostaram. Eu entendo por que ele foi hypado. Ele é a cara do TikTok. Então, ele tem essa linguagem muito jovem. Eu acho que também isso pegou um pouco a gente. Essa linguagem despreocupada e tal, mesmo durante as cenas de gore. Então, acho que isso pegou muito o público jovem. Eu via muita gente, né, na casa dos 20 e tal, gostando muito desse livro e tal. E foi assim que chegou na minha bolha, foi assim que chegou na minha mão. Eu vi uns 3 TikToks. Porque é aquilo, você dá like num vídeo e de repente começa a vir vários em seguida, né, falando do mesmo assunto. E aí, mas eu acho que esse é o ponto. Quando tem muita gente falando é incrível, nossa, entregou
tudo, que se propôs e tal. Eventualmente, quando eu vou ler, isso é uma experiência que eu tenho assim, e essa é uma experiência que se repete, na verdade. Quando eu vou fazer, né, a minha leitura da paz, e aí com toda essa expectativa que todo mundo já colocou, quando chega em determinado, sei lá, 50% do livro, e eu não estou vendo aonde entregou tudo isso, eu fico meio que de bode. Eu fico de bode, sabe? Eu fico. Mesmo que não seja uma leitura ruim, sabe? Mesmo que não seja, assim, pavoroso. Como já teve livro que eu falei aos quatro cantos aqui que era pavoroso, que eu não suportei de nada, absolutamente nada. Mas é aquela coisa, sabe? Tipo assim, nossa, era, era isso, sabe? Era só isso. E todo mundo tava fazendo como se fosse um grande mousse. Eu acho que foi isso muito que atrapalhou a minha experiência de leitura. Por quê? Tem todos os elementos que eu poderia gostar. Essa semana, inclusive, eu fiz um post que eu tava comentando só porque eu tava assistindo um anime e eu cheguei nessa conclusão de que nada me dá mais satisfação do que acompanhar uma história de um homem obcecado por uma mulher maluca. Eu amo esse tipo de plot. E a gente tem aqui uma história de, basicamente, este cara obcecado por esta mulher maluca. Sendo que os dois são malucos, né? Tudo bem, os dois são serial killers aqui. Mas, assim, tá dentro desse escopo, sabe? Tá dentro ali, orbitando esse tipo de assunto. Então, tipo, é um tipo de história que eu me apegaria. Só que alguma coisa aconteceu que essa obsessão dele por esta mulher maluca não é tão evidente. Então, tipo, eu não sei se faltou diálogo. É Eu muito não. sexual a obsessão dele. Isso, Inclusive, eu não isso. falei da cena de sexo. Tem bastante ali, é uma coisa meio BDSM ali no meio. Não são ruins, também não é as melhores cenas de sexo que eu já li também. Eu já li melhores no Eldritch. Mas são boas, eu acho. Acrescenta alguma coisa na trama? Eu não acho. E eu acho que é isso que pega, sabe? Porque quando você vai desenvolver um casal em qualquer mídia, livro, novela, filme, o que quer que seja, você tem que entregar situações que não sejam necessariamente de cunho sexual. Você tem que entregar umas situações que você olha assim e entenda o porquê que essas duas pessoas estão atraídas emocionalmente também, e não só fisicamente. E eu acho que faltou aqui. Porque o final, como a Nana falou, ficam juntos, tem um casamento marcado, etc. Né? Depois de 10 anos nesse vai e volta, acontece isso. Mas assim, você não entende por quê. Tipo, poderia ser claramente uma amizade colorida para sempre, porque até então, as vezes, essas interações e tudo mais, são muito mais de conotação sexual do que de fato, sabe, uma conexão emocional. E aí também tem a questão de que eu prefiro, também isso também, eu prefiro histórias que tenham grandes conexões emocionais, grandes conexões intelectuais. Você consegue ver aqueles dois personagens conversando e você vê a dinâmica e diz, ok, eles se entendem, eles estão na mesma página, eles conseguem se compreender, se acolher e tudo mais. Então, essas cenas pra mim são muito mais importantes do que a cena mais 18. É, eu acho que foi. Nossa, qual foi o livro que a gente leu que eu tava comentando isso? Que disse assim, nossa, eu nem precisava. Mas enfim, foi essa sensação, sabe? Que, tipo, eu queria que tivesse mais esse tipo de diálogo, uns diálogos mais profundos entre eles, umas conversas de verdade entre eles. É, eu culpo as passagens de tempo. Eu É. acho que elas estão mal colocadas ali. Tem muitas. Eu Uhum. acho que, sei lá, não precisava esses histórias passar em 10 anos. Podia ser 2 anos, 3 anos. Eu não sei por que Uhum. que ela achou que 10 anos era bom. Eu acho que ela queria que fosse um amadurecimento. De, tipo, se ele resolvesse se casar com 25 anos, é, Mas aí não é meio. funcionou. Não, as pessoas se casam com 25 anos. Eu conheço um casal que se casou aos 25 anos, suave. Só que, assim, eu entendo a ideia dela de puxar pra quando eles estavam na casa dos 30. Ela podia ter Porque, começado o livro com eles com 25. E aí é, passava 5 anos e.
Porque aí não adiantou ela fazer isso, porque não funcionou. Eu continuei não achando que eles tinham nenhuma emoção ali entre eles dois. Uhum. Então, E eu acho que foi isso também. É um espaço de 10 anos e a gente não vê o amadurecimento. 10, em 3 anos você amadurece pro caralho. E a gente não vê realmente. esse amadurecimento, entende? Eles são personagens que eles são vão de A a B sem passar por uma transformação assim muito grande. Então você não sente. E aquilo. É impossível alguém passar 10 anos sem amadurecer. Recentemente eu tava tendo uma conversa que eu falei que meu eu de quase 32 anos atual observa algumas atitudes, umas decisões que eu tomei com 22 e eu fiquei pensando, cara, realmente é aquela frase da internet, né? A parte frontal do cérebro não estava desenvolvida mesmo. Mas faz parte, é parte do crescimento, parte do amadurecimento, tudo mais. Então, tipo, da posição da pessoa que tem uma idade próxima à idade com que eles terminam o livro, não faz sentido eles continuarem com a mesma linha de pensamento do começo ao fim do livro. Me senti assim, meio assim. Mas passou tudo isso de tempo, a gente ainda tá aqui nesse mesmo cenário. Ninguém um olhou pra cara do outro e disse assim: chega, né? Deu, deu. Inclusive fisicamente. Porque quando você bate os 30 anos, você não tem aquela disposição toda, sabe? A situação deles É, estarem matando gente, é, a gente, pô, é algo né? muito. Super-humanos aí. Porque eles tinham uma vida normal. Eles tinham uma vida regular. Eles E tinham aí uma eles vida dupla, continuam né? De manhã eles tinham ali isso. a Os profissão deles e à empregos. noite eles matavam ali, caçavam, Isso. sei lá. E à noite, eu acho que a gente pode colocar como caçada, que eu acho que inclusive é esse termo que eles utilizam numa das situações, numa das passagens de tempo, quando eles vão pro resort, se eu não me engano, resort, hotel, não lembro agora o nome. Vão para aquele lugar procurar o fulano lá, o assassino, eles chamam de caçada. E aí, cara, pô, 30 e poucos anos ia dar uma preguiça. Você dizer, pô, eu vou sair aqui, acabou meu expediente, eu ainda vou pesquisar onde tá fulano de tal, rastrear pra ir lá cometer este crime. Ah, não, gente, sabe? Eu acho que foi esse o erro da autora. Colocou eles com uma idade que não tá batendo com, sabe, com a informação. Gente nova faz cagada, Eu, a- gente eu já acho, madura, eu não. acho é que quem sou eu para dizer o que ela tinha que ter feito no livro dela, né? Mas eu acho que se ela tivesse demorado um pouco mais para que eles criassem essa amizade, talvez eu tivesse gostado mais. Por exemplo, aquela primeira cena ali, onde ele encontra ela ali e tal, se ele tivesse, sei lá, libertado ela, tivesse trocado uma ideia, libertava ela, beleza. E aí, beleza, nunca mais vão se ver, né? E aí depois eles se encontravam de novo por acaso, atrás da mesma pessoa, talvez. Tipo, eles ficassem tendo ali uns encontros ali meio que involuntários, e aí começassem a conversar, e aí depois viesse uma amizade, mas aí não, de cara eles já ficam amigos íntimos, o que eu acho bem falso, aquilo ali. Não sei por que ela confiou nele ou ele confiou nela. E aí ficam trocando mensagem, e aí já viram amigos, e aí já vão fazer esse joguinho juntos. E aí os irmãos Eu deles acho que sabem quem foi é ela. aquilo eles passaram por uma situação limite e agora eles estão muito próximos. Acho que foi essa a ideia. Eu não sei, eu não acho que. Eu não comprei, não. Eu acho que teria me pego mais se eles tivessem. Ele tivesse meio que soltado ela. E aí, beleza, eles ficassem pensando um no outro, né? Nossa, será que eu vou ver fulano de novo um dia? Mas aí não, aí já troca o nome de verdade. E aí já troca o telefone. E aí ele já fala que tem irmãos. E, sabe? Isso não era pra ser um segredo, essa vida de vocês? Tudo parece muito simples, muito banal. Eu não sei. Eu acho que tem coisas ali que poderiam ser tratadas de um jeito mais sério para que eu comprasse o que ela tava querendo fazer. E aí, de novo, ficou parecendo uma coisa meio off-campus. Gore. Sei lá. Eu não sei o que eu achei. Eu continuo sem saber o que eu achei. Cara, eu acho que é aquilo. Eu não desgostei ao todo. É,
É só aquilo. Eu entendi coisa. Eu achei mais interessante justamente o fato da competição deles. Eu tava torcendo pra alguém ganhar a competição, sinto muito. Eu já tava nesse ponto. Eu não tava muito pelo. Na minha cabeça, eu tava lendo assim, tá. Alossexual. É isso. É isso. É esse o relacionamento. Baseado em puramente sexo. Foda-se. O resto. Entendi. Então eu já tava assim, né? Passando. Eu não tava muito apegada. Mas a única coisa que eu achei interessante, um ponto muito positivo, assim, não é a única coisa, mas o ponto que eu posso ressaltar, assim, de fato, pra mim foi bem interessante, ele tá dentro da categoria do Dark Romance, né, esse livro. Ele é vendido como um livro de Dark Romance, inclusive, se você jogar o nome dele no Google, vai estar lá, né, nessas tags, é dito isso, tal, que é um livro nessa pegada, porque afinal a gente tem, né, esse cenário de gore e tudo mais, e o romance no meio. Inclusive, durante a relação, né? Tanto o relacionamento deles quanto a relação deles tem essa pegada mais, né, obscura. E em nenhum momento ele agride ela. Desde o momento do dia um. E eu sei que é o mínimo, Realmente, então, isso realmente é um ponto positivo. eu Se sei que é o comparar com os outros, mínimo, né? sabe? E aí é que tá, é o mínimo que a gente pode A, esperar a barra é lá embaixo, né? pra você É, ver o filtro que tá 2025 pra livro com personagem. Eu quero falar Dubious, mas não é Dubious. Nossa, me escapou a palavra em português. cinza, Mas talvez. assim, um personagem cinza, como. Não só ela quanto ele, né? Os dois são bastante cinza. E pra passar todos esses 300 e tarará de página, em nenhum momento ele trata ela mal verbalmente, fisicamente, psicologicamente, nada. Ele é parça dela, ele é super parceiro com ela, o tempo todo. E, né, eventualmente eles se apaixonam e tal, então ele passa a ser mais do que parceiro com ela. Mas essa essa coisa, sabe? Tipo, a barra tá tão lá embaixo que eu fiquei aliviada e feliz, porque em nenhum momento ele tratou ela que nem merda, como em grande parte dos Dark Romances. Então, assim, eu sei que é o mínimo. Eu sei que quando ele foi lançado recentemente, em 2023, já É, estava nessa pior leva que de nem é o livro. mínimo, porque 90% dos livros da romance são assim. É um cara traumatizado que desconta na mulher que ele Uhum. supostamente está apaixonado. Não, e é justamente por isso que eu tô dizendo, é o mínimo, tipo assim, é o mínimo do romance, que o personagem não trate o outro personagem como merda, sabe? Tipo, é o mínimo de qualquer romance, mesmo ele sendo dark ou não. Por isso que eu falo, eu sei que é tipo, não é uma coisa extraordinária, mas, putz, levando em consideração a quantidade de livro que é publicado, irrita, e que a trama se baseia em fulano que stalkeou e perseguiu e aterrorizou fulana. Na verdade, ele era só, estava assim, um pouco preocupado com a segurança dela, e era isso, e Nossa, no final eles mas ficaram agora juntos. pensando bem, ela podia muito ter feito isso. Colocado ele, depois desse primeiro encontro deles, colocado ele pra perseguir ela. A gente deu sorte dela não ter feito isso. Poderia ter sido Uhum, bem pior. uhum. Por isso que eu tô falando, cara, que a barra tá lá embaixo, sabe? A barra está no chão. E aí, por causa dele não ser um perseguidor maluco, deles se manterem sempre nessa relação de só se vê uma vez ao Podia ser uma ano, coisa meio Yu, né? isso. Nossa, ele podia ser muito. Podia ser a segunda temporada de Yu. Eu não sei se chegaste a assistir, mas a segunda temporada de Yu são dois psicopatas juntos, né? Num relacionamento. E poderia ser essa energia, mas não foi, sabe? Ninguém fez jogo mental com ninguém aqui. Na verdade, eles foram bem abertos e sinceros um com o outro, né? Então, sei lá, eu acho que esse é um ponto pra mim que foi sensacional. Tudo bem. Parabéns a dona Brienne, não sei pronunciar direito, mas, sabe, porque a maioria não tá fazendo isso, sabe? Não tá. Como diz a galera no X, né?
que a base do Dark Romance atualmente é ser um vilão tóxico que eventualmente fica com a protagonista. E esse vilão tóxico é inclusive tóxico com a própria protagonista. E aqui não. Então, sei lá, parabéns pra ela por ter feito, né, esse achado de não estragar as coisas. Pode ser realmente não. Eu não encontro, né, a química, essa química toda, esse sentimento todo que levou eles a ficarem juntos. Há muitos furos. Como eu disse, eu gosto muito de uma história, um homem obcecado por uma mulher maluca, mas, sei lá, faltou alguma coisa. Faltou, eu estaria admitindo que faltou. Mas por aquilo, poderia ser pior. Poderia ser bem pior. Então, acho que eu não deixei A nossa opinião é essa, então poderia ser pior. Eu acho que é isso, poderia ser pior, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que se ela tivesse revisado mais umas 2 vezes esse livro, poderia ficar interessante, sabe? Não é a pior coisa que eu já li esse ano. Oh, meu Deus, eu já li não é o pior livro. Eu não achei eu o já livro li horrível. atrocidade. Nossa, eu já li uma atrocidade, né? Não pro podcast, mas assim, nessa folga toda. Mas, sabe, tipo, não foi um livro assim excelente. Eu acho que ele foi ok, só. Principalmente isso, o hype me prometeu um livro maravilhoso. E eu acho que essa coisa também me atacou muito, porque eu tava esperando realmente um livro que me causasse a sensação de que, nossa, eu vou favoritar este livro. Não aconteceu, sabe? Não tive esse Eu não tava sentimento. esperando que ia favoritar nada. Mas eu também tava esperando outra coisa. Eu tava esperando que o livro fosse um pouco mais sério, um pouco mais tenso. Sombrio. Sombrio, isso, a palavra é essa. Eu tava esperando que fosse um pouco mais sombrio. E não é. Ele é bem leve. Tem ali um monte de gore e, Uhum. sei lá, as coisas Ele parecem tem que um não são. humor, né? Ele tem um humor. Tem ali uma coisa meio. Off-campus, por isso que eu tô fazendo a comparação. Eu tô dizendo que é um off-campus gore, porque é uma coisa meio humor universitário ali, meio comédia romântica gore, sei lá. Uhum. Inventaram esse gênero já. Talvez, né? Talvez ela seja aí, precursora do movimento. Vai saber. Bom, deu certo, E né? Já fez 3 livros, deu certo. foi planejado para ser uma trilogia. Eu sei que muita gente não gostou. Tipo, não. Esse livro em si irritou. O segundo, a galera já estava meio que ignorando. E o terceiro passou despercebido. Então, acho que foi morrendo Não deu certo. gradualmente quando. Então, a gente não sei se eu posso dizer que deu certo essa trilogia. Mas que o primeiro livro dela deu um hype muito grande que respingou até hoje, né? O hype dele foi em 2024 e a gente está aqui em 2025 ainda ouvindo falar dele e a gente acabou lendo por causa disso. Mas, nas minhas considerações finais, é aquilo. Poderia ser pior. Não foi a maior atrocidade que eu já li esse ano, que dirá na vida inteira. O hype me fez criar uma expectativa muito grande que não correspondeu. Ou acho que se tivessem dito, um livro assim, bom para passar um tempo, só tem que tomar cuidado com os gatilhos. Pô, legal, isso já era, sabe, o suficiente para eu fazer a leitura. E não essa coisa de, nossa, foi incrível. Eu acho que é isso. Nossa, foi incrível, matou muito. E, e é isso, eu acho que se ela, como eu falei, 2 revisões a mais, esse livro seria uma outra coisa, sabe? Uma outra pegada. Um corte de cena aqui, É. sabe? Um plotzinho ali que não precisava, foi só Essa para passagem de introduzir tempo daqui. personagem. Foi só para introduzir personagem. Eu não vou dizer qual, não vou dizer o quê, mas aquele acidente específico em que ela se acidenta, pra mim, eu olhei aquilo e disse, tá, isso aqui é só para introduzir mais gente, não é para introduzir mais gente. Eu fiquei meio assim, sabe? Então, É, tipo, não precisava aquilo. Poderia todo mundo ter aparecido na primeira cena, sabe? Tipo, realmente. É que, de novo, eu acho que ela quer fazer o off-campus gore. Ela quis fazer isso. uhum, Não sei. a família Não já vou ler ter os outros. Eu filho. não vou ler os outros pra descobrir se deu certo. Deixa pra lá. Enfim, mas era isso que a gente ia falar. Vai Uhum. dar nota? Eu não sei que A nota que eu vou nota, dar sim. pra esse livro. É, eu falo tranquila, são 3 estrelas, porque assim, não foi tão ruim, poderia ser pior. Eu tô muito Poderia ser bem aliviada de melhor que também. poderia ser bem melhor. Mas aí é que tá, eu também tenho um porém muito grande pra mim.
Esse negócio de, são dois serial killers e eles estão apaixonados, eu não compro, porque tecnicamente pra mim, serial killer não tem sentimentos. Pra ele desenvolver o mesmo sentimento por uma outra pessoa, só se fosse obsessão. Então, tipo, não é um romance. E o cara se dá super bem com os irmãos também. Tipo, É, que serial killer é esse, sabe? É esse tipo de coisa que eu não consegui comprar, sabe? Me pareceu que tinha que ser um pouco mais sério. E aí é tratado aí como uma coisa assim, banal. Uma serial killer. Legal. tem isso, né? Ele tá aí matando gente, né? Enquanto isso, ele tá tocando o restaurante dele em frente. Não sei, enfim. É, Eu vou é contigo, eu vou com estranho. 3 estrelas também. E era isso que a gente tinha pra falar. Leiam para tirar Uhum, suas próprias conclusões, né? E se vocês tiverem sim, alguma sim. recomendação aí nesse gênero, deixem aí, quem sabe a gente lê no futuro. Uhum. Lembrando que esse é a primeira review que a gente vai fazer, né? Nesse mês de outubro, nesse mês de Halloween. Então, provavelmente vai ter mais outras coisas de gore, mais histórias de sangue, mais histórias de gente morrendo. Vai ser esse clima. Mesmo que algumas histórias não sejam exatamente do gênero que a gente costuma ler, mas a gente usa muito outubro para se aventurar, né? Para ler coisas um pouco fora da bolha. Então, aguardem notícias, aguardem o que ainda tá por vir. Então, era isso, gente. Até o próximo episódio, que também vai ser especial de Halloween. Deixem aí sugestões de livros nesse mesmo gênero aí que vocês acham que a gente vai gostar. E até a próxima. Então foi isso, né, gente? Independente das nossas opiniões sobre o livro, a gente também quer saber o que vocês acharam dele. Vocês que leem Dark Romance, o que vocês acharam? Se foi realmente dentro do esperado ou não? Enfim, né? Comente o que vocês acharam desse queridíssimo. E a gente, obviamente, está sempre disponível nas nossas redes sociais, né? Todas elas sempre estão linkadas na descrição do episódio, então só chamar a gente, só marcar comentário e tal, e a gente vai responder, obviamente. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês por mais uma semana. Semana que vem a gente vai estar aí para comentar mais alguma coisa no nosso especial de Halloween, né? Mais alguma coisa nessa pegada sombria, misteriosa, etc. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.